Hoje a gente vai resolver um limite trigonométrico, um limite de uma função trigonométrica. E esse limite que a gente vai resolver hoje ele é bem especial. Ele é chamado de limite fundamental. Né? É o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. Ele tem um resultado conhecido. Ele vale 1. É um dos limites fundamentais aí, que a gente mais utiliza no cálculo. Um outro análogo a ele é o limite quando x tende a zero do cosseno de x menos 1 sobre x, que vale 0. Esses são os dois limites fundamentais. Por agora, vamos resolver esse de cima aqui, que eu tentei circular e falhei miseravelmente. Pronto. Tá? Para resolver ele, a gente primeiro tem que dar uma lembrada lá do nosso círculo trigonométrico, o nosso círculo trigonométrico no plano cartesiano. Vamos fazer aqui um plano cartesiano, x, y, e aí um círculo trigonométrico aqui, de raio 1, faça de conta que esse é um raio perfeito 1. Se escolhermos um ângulo aqui, passarmos uma reta aqui no ângulo θ, né? A gente vai marcar os pontos aqui. Essa reta sai da origem e atinge o meu círculo num ponto qualquer. Vamos chamar esse ponto de B. Tá? Esse ponto B aqui, ó, se a gente traçar essa reta concorrente aqui, ó, paralela ao eixo de Y, até encontrar o eixo de X, a gente vai ter um ponto aqui, ó, C. Ok? Utilizando trigonometria, que a gente lembra da trigonometria lá do triângulo, a gente tem aqui o cateto oposto BC, né? O cateto oposto. A gente tem também o cateto adjacente OC, né? E a gente tem a hipotenusa, que é OB. Só que como essa hipotenusa ela vai justamente da origem até um ponto do círculo, a gente já conhece o valor dela. O valor dela é o valor do raio, que para o nosso círculo aqui é o valor 1. Então a gente já conhece o valor da hipotenusa. Se eu quisesse calcular o seno do ângulo θ, ele seria cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, o meu seno θ ele é igual ao tamanho do meu cateto oposto BC. O meu cosseno de θ ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, meu cosseno ele vale justamente o tamanho entre O, a origem, e o meu ponto C, que é aquele ponto que foi calculado a partir de um eixo paralelo que a gente traçou aqui, a Y, ligando o ponto B à reta X. Ok? Digo mais, se esse ponto aqui B ele é o valor XY do meu plano cartesiano, o meu seno de θ é justamente o valor y, não é? Ou seja, a altura desse ponto, e o meu cosseno é justamente o valor x, não é? Que é justamente a distância, né, no eixo de x deste ponto. Dito isso, a gente pode começar a trabalhar algumas identidades. Uma coisa muito importante, vamos marcar aqui o ponto em que o ponto A,
que é o ponto em que meu círculo toca o eixo de x. Se a gente quiser calcular o arco entre A e B, esse pequeno tamanho aqui, ó, a gente sabe, né, pelo cálculo lá, que ele vale justamente r² vezes θ. A gente lembra lá do círculo trigonométrico. Inclusive, se a gente fizer o comprimento inteiro do círculo, ele vale justamente r² vezes 2π, né? 2πr², o comprimento da circunferência. Isso acontece porque, não é, a circunferência, na verdade, é um arco onde o ângulo é 2π. De forma geral, o tamanho de um arco, o comprimento de um arco é r² vezes o ângulo. Por isso que o comprimento é 2πr², porque o ângulo é justamente 2π. Dito isso, a gente sabe que o nosso raio ali é 1. Então, o comprimento de um arco vai ser justamente o valor do ângulo θ. Vamos salvar esse valor aqui, né? O comprimento desse arco aqui, BA, é θ. E a gente também vai salvar aquele resultado anterior, que o seno de θ é o comprimento BC. Não sei se vocês já conseguem notar, mas BC é definitivamente menor do que o arco AB. Às vezes não é tão simples ver que é menor, mas ó, se a gente marcar uma reta que sai de B e vai até A, a gente consegue ver que ela é maior do que BC, porque ela forma um triângulo aqui retângulo, né? BCA, isso é um triângulo retângulo, e AB é a hipotenusa. A hipotenusa é maior do que os catetos. Então, AB é maior do que BC. Não é? BC é menor do que AB, que por sua vez é menor do que o arco AB, não é? Aqui eu tenho o valor. Você consegue perceber que o arco ele está sempre por fora, está sempre um pouco maior do que a reta. Então, de fato, esse arco ele é maior do que BC. O que significa dizer que o seno de θ, BC, né, é menor do que θ, que é o arco AB. Se a gente dividir todo mundo aqui por θ, a gente descobre que o seno de θ sobre θ é menor do que 1. Esse é um resultado muito importante. Vamos salvá-lo. Outra coisa que a gente pode falar aqui do nosso círculo, θ, P, A, C, não é? A gente já tinha feito essa reta aqui. A gente pode lembrar da tangente. A tangente, quando a gente estuda o círculo trigonométrico, ela na verdade ela passa paralela ao eixo de y. Aqui, ó, tangente ao meu ciclo. E o valor, essa aqui é a reta da tangente. E o valor de uma tangente é justamente a distância entre a origem e o ponto mais próximo aqui dessa reta. Se a gente seguir, ela é o tamanho o valor da tangente é o tamanho da reta que liga a origem sob o ângulo θ, né, que liga a origem à reta tangente. Essa daqui é uma reta que a gente chama de reta tangente. Essa reta tangente aqui é a distância de uma reta qualquer, uma reta que liga a origem à reta tangente através de um ângulo θ. Essa distância aqui, esse tamanho, é o valor da tangente. Não é? O ponto que ele vai tocar aqui a gente vai chamar o ponto de D. Se a gente lembrar lá da trigonometria do triângulo, a tangente de θ,
que vale justamente o tamanho entre A e D, A e D, ou seja, a distância entre o ponto que a minha reta que liga a origem à minha reta tangente através do ângulo θ, a distância entre o ponto onde essa minha reta toca a tangente até o ponto A, que é o ponto em que meu círculo toca o eixo de x, ele é o valor da tangente. Então é o valor da distância entre D e A, ou o segmento de reta AD. Esse valor aqui, pela trigonometria lá do triângulo, ele é também o seno de θ sobre o cosseno de θ, não é? Isso aqui é igual a D. Note que o meu arco ele é menor do que AD. O arco AB, ele está sempre interno aqui, e AD está sempre externo, ele é maior. O arco é menor do que AD. Ou seja, θ é menor do que o seno de θ sobre o cosseno de θ. Ou seja, o cosseno de θ é menor do que o seno de θ sobre θ. Se a gente fizer meios pelos extremos e passar θ dividindo, a gente vai encontrar justamente isso aqui. Né? O cosseno de θ é menor do que o seno de θ. E aí a gente lembra do nosso resultado anterior e a gente consegue escrever que o cosseno de θ é menor do que o seno de θ sobre θ, que é menor do que 1. Né? Aí, ó, quando θ tende a 0, o cosseno de θ vai tender a 1. Quando θ tende a 0, 1 vai tender a 1. Então, o que é que vai acontecer com o seno de θ sobre θ quando θ tender a 0? Vai ficar entre 1 e 1. Então, logo ele só vai poder ser 1, pelo teorema do confronto. Ou seja, o limite, quando x tende a 0, do seno de x sobre x só pode ser igual a 1. O outro limite fundamental, limite quando x tende a 0 do cosseno de... Vamos trabalhar com θ. O limite quando θ tende a 0 do cosseno de θ menos 1 sobre θ igual a 0, a gente pode utilizar o limite anterior para provar esse. O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai multiplicar pelo conjugado do numerador. O numerador é cosseno de θ menos 1. A gente vai multiplicar essa função aqui por cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1. Né? E aí a gente vai ficar com o limite, quando θ tende a 0, do cosseno ao quadrado de θ menos 1 sobre θ, que multiplica o cosseno de θ mais 1. Cosseno ao quadrado de θ menos 1, na verdade, é o seno ao quadrado de θ, porque 1 é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só como ele está negativo, né? Eu vou tirar, acabar cortando o cosseno. Vou ficar apenas com menos o seno ao quadrado de θ. Isso tudo sobre θ, que multiplica o cosseno de θ mais 1. Não é isso? E aí agora eu posso separar esses limites. Eu posso dizer que isso é menos o limite, quando θ tende a 0, do seno de θ sobre θ, vezes o limite, quando θ tende a 0, do seno de θ sobre o cosseno de θ mais 1. Cosseno de θ quando θ tende a 0 tende a 1.
Então isso aqui não é determinação matemática, não é divisão imprópria, porque esse denominador aqui vai tender a 2. Só que o seno de θ, quando θ tende a 0, tende a 0. Então esse valor aqui ele vai acabar indo para 0. Esse daqui a gente já conhece o resultado. Esse aqui vai para 1. Menos 1 vezes 0 só pode ser 0. Então a gente consegue provar que de fato o limite fundamental do cosseno vale 0.